Olá, aqui fonoaudióloga Clarice Staubilenen, junto com vocês de novo para que a gente possa conversar sobre como trabalhar com a frase na alfabetização. Quando nós falamos, nós organizamos naturalmente as nossas falas de forma que os outros possam nos compreender. Muitas vezes a gente nem conclui uma frase. Pela nossa expressão, pela nossa entonação e pelo contexto, a pessoa chega até a completar aquilo que a gente quer dizer. Na escrita isso não acontece. Na escrita a gente precisa de uma maior precisão dos termos para que a gente chegue efetivamente num significado total daquelas palavras que a gente reúne e organiza numa frase. Vejam só, não é apenas juntar palavras, a gente precisa utilizar aquelas palavras de conteúdo com aquelas outras que são funcionais e a criança não parava tanto para pensar como usá-las, que nem o de, o para, o a, o ou, os artigos, as preposições todas envolvidas, para que a gente chegue num bom resultado de expressão. Da mesma forma, a gente também vê essa ligação da oralidade com a escrita. Uma criança que não organiza bem a sua fala na oralidade, dificilmente irá fazê-lo também na escrita. Então a gente precisa de novo fazer esse trabalho de organização, de refletir, de pensar sobre a frase, melhorando a nossa compreensão para que a gente possa se debruçar nesses elementos de um jeito que a gente também vai produzir levando isso em conta. Então, atividades como absurdos verbais, dizer uma frase que tem um conteúdo esquisito, por exemplo, fui na padaria e comprei pão, leite, manteiga e um casaco. Opa, o que tem de estranho aí? E fazer com que toda a turminha pense sobre isso, consiga explicar que palavra que pertence a qual categoria, e com isso a reflexão vai sendo acionada. Outra coisa bem legal é a gente pensar sobre o valor das palavras numa frase. Por exemplo, o suco estava bem gelado. Por que esse bem? Eu poderia simplesmente dizer que o suco estava gelado, mas esse bem, ele dá uma intensidade, ele mostra que não era pouca coisa, estava realmente muito gelado. Aí a gente também pode ver questão de sinonímias, etc., tudo que nós falamos de vocabulário é importante para que a gente tenha uma riqueza de recursos cada vez maior, para que a gente possa compreender e expressar. Atividades bacanas também são aquelas de organizar as frases, que podem estar esculhambadas, né? Começando com frases simples, por exemplo, menino ou correu. Opa, tem algo estranho aqui, como é que a gente pode organizar, pessoal? O menino correu. Podemos ver se existem mais possibilidades. Aí a gente pode ir complexizando. E daqui a pouco temos uma frase como de palha ou era chapéu feito. Opa, essa tá muito estranha. Vamos ver como é que a gente pode fazer. A gente pode dizer o chapéu era feito de palha. É uma maneira. Será que tem outras? E vamos descobrindo esses recursos todos que nós temos na frase. Gosto muito de atividades que incluam poemas, canções mais conhecidas, parlendas, e mudar a ordem de algumas frases para que as crianças se deem conta e possam nos ajudar a arrumar. Por exemplo, hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo é de ouro, bate no touro. Parlenda bastante conhecida que a gente pode primeiro falar bastante com as crianças, explorar, e depois a gente vai ler de novo e vai dizer, opa, me ajudem aqui, eu acho que algumas coisas saíram do lugar. Domingo é hoje. Era assim. Pede cachimbo. O cachimbo é de ouro. No touro bate. É isso. E aí as crianças vão se envolvendo, refletem, se divertem e ajudam a organizar a frase novamente para que ela saia com sentido. A frase nos ajuda a entender também termos desconhecidos, porque o contexto da nossa fala está aqui, né? A gente pode falar das coisas, a gente faz gestos, tudo isso ajuda. Mas aquelas palavras que a gente ainda não entende tão bem, a frase nos dá um suporte para que a gente possa entender.
Outro aspecto muito importante que as pesquisas têm mostrado e tem uma lógica que é indiscutível é que quanto mais uma criança desenvolveu a escrita das palavras, chegou no nível ortográfico, que significa que agora ela entendeu regras que são próprias da escrita e na escrita ela passa a circular melhor, ela passa a ter uma preocupação com os significados, com uma precisão maior de como dizer. Então daqui a pouco ela já entende que se escrever casa com S é casa onde a gente mora, ou essa casa que pode ter outros significados a depender da frase. A escola é nossa casa. Opa, não é onde a gente mora, mas o que isso quer dizer? Então a gente poder explorar essa palavra dentro desse outro contexto da frase, né? Então quanto mais a criança se aperfeiçoa no nível da escrita da palavra, mais ela melhora o seu conteúdo das frases. Trabalhar expressões populares, caiu de maduro, o que isso quer dizer? Tô com o coração apertado. São frases muito usuais que a gente vai usar com muito sentido. O que acontece depois de tudo isso? A ligação para um texto vai ficar muito melhor e vai ser tema do nosso próximo vídeo, ok? Então, a partir do momento que essa organização começa a ser aprimorada, há um entendimento de que essa organização, a sequência que precisa ser dada para que alguém entenda o que a gente quer dizer, está presente. E isso vai ser fundamental para o texto também. Um abraço e até o próximo!